De onde vem a sexualidade masculina? Bom, um texto psicanalítico de Gerald Schwaney-Wolf dá uma resposta bem direta e, para muita gente, bastante controversa. Basicamente, ele traça uma linha reta entre o jeito que uma mãe interage com o filho nos primeiríssimos anos de vida e como vai ser a expressão sexual desse filho no futuro. Nessa análise, a gente vai desvendar essa teoria passo a passo. E aqui está a tese central, sem rodeios. A teoria não fala só de uma inferência, mas de uma proporção direta. O que isso quer dizer? Que na visão do autor, quanto mais intensa for essa ação da mãe, mais intensa vai ser a reação do filho. É uma afirmação bem forte, né? E é ela que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver a seguir. Certo, para a gente conseguir entender essa tese, que é bem polêmica, vamos quebrar ela em partes. Primeiro, a gente vai mergulhar nas raízes psicanalíticas dela. Depois, vamos definir os termos mais importantes que o autor usa. E, por fim, vamos ver como essa teoria se aplica na prática, com um estudo de caso clínico bem detalhado. Então, segundo a teoria, existe um momento decisivo, um ponto de virada, a reação da mãe ao orgulho masculino que é supernatural no filho. Uma resposta que deprecia isso nesse estágio inicial não seria só uma ferida emocional, mas o gatilho que poderia, na visão do autor, desviar todo o desenvolvimento sexual dele para um caminho que ele chama de perverso. Ok, mas o que exatamente o autor quer dizer com maternidade perversa? É um termo bem pesado, e ele faz questão de deixar claro que não está falando da maternidade de um modo geral, mas sim de um padrão de interação muito específico que acontece num período crítico do desenvolvimento do menino. E aqui está a definição exata. Repara só no foco na idade, entre 2 e 3 anos, uma fase de formação que é fundamental. E essa depreciação não precisa ser falada, não. O autor dá muito peso para olhares, gestos, a linguagem corporal da mãe. Tudo isso teria o mesmo impacto. É aqui, segundo a teoria, que a base para o futuro é construída. Este slide aqui mostra o contraste que é o coração da teoria. De um lado, uma resposta positiva, que o autor considera a base para uma sexualidade saudável. Do outro, a resposta depreciativa. Na visão dele, é exatamente essa reação que planta as sementes da vergonha, da ansiedade e que acaba ligando a masculinidade a algo sujo, negativo, proibido. Agora, é bom saber que a teoria do Schwaney-Wolf não surgiu do vácuo, tá? Ele se apoia em décadas de literatura psicanalítica para construir o argumento dele, conectando as próprias ideias com conceitos que já foram estabelecidos por alguns dos maiores nomes da área. Aqui a gente vê os pilares da teoria. De Freud, ele pega a ideia da dinâmica familiar. De Stoller, a figura da mãe castradora. O Fenichel entra com a ansiedade de castração, que nesse contexto é o medo inconsciente do menino de ser punido por seus desejos. E o Socarides fala da dificuldade de se separar psicologicamente da mãe. São temas clássicos da psicanálise, que o autor junta para formar o seu argumento. Bom, toda teoria precisa ser testada na vida real, né? Então, agora a gente vai ver como essas ideias todas se aplicam a uma pessoa de verdade. O autor nos apresenta o caso do Sr. A, justamente para mostrar a teoria dele em ação. O cenário é esse: um jovem, o Sr. A, que começa a terapia depois de ser flagrado pela mãe. E o detalhe, que para o autor é crucial, é o tipo de pornografia, femdom, ou seja, de dominação feminina. Para ele, isso é a peça central da análise, porque reflete a dinâmica de poder que foi estabelecida lá na infância. E olha só como a descrição da família se encaixa direitinho no modelo dos teóricos que a gente viu antes, como o Stoller. A mãe é descrita como essa força dominante, controladora, enquanto o pai é mais passivo. Para o autor, essa configuração é o terreno perfeito para o desenvolvimento que ele descreve. Essa citação do estudo de caso é muito gráfica, né? O autor usa ela para mostrar não só o controle, mas a reação totalmente desproporcional da mãe a uma coisa ligada à masculinidade e ao corpo do filho. Isso pinta um quadro de muita ansiedade e desaprovação. E aí, durante a terapia, o quebra-cabeça começa a se formar com as memórias da infância. Cada uma delas, para o autor, é uma peça de evidência. A sexualidade ligada ao pecado. O corpo é invadido nos enemas mensais. A figura do pai é constantemente desvalorizada com aquele aviso, não seja como seu pai. Tudo isso, na visão do analista, vai se juntando para o diagnóstico que ele está construindo. Com base nessas memórias, o diagnóstico do autor vai muito além de uma preferência sexual. Ele começa com os traços masoquistas e conecta isso a transtornos de personalidade mais amplos, como o dependente e o esquivo, argumentando que aquela dinâmica da infância acabou afetando todos os aspectos da vida do Sr. A. E aqui, a teoria fecha o ciclo. O autor argumenta que o Sr. A,
de forma inconsciente, buscava nos relacionamentos adultos a mesma dinâmica que ele tinha com a mãe. Essa mistura de dor e prazer, de humilhação e afeto, isso soava familiar, até confortável para ele, porque era o único padrão de relacionamento que ele conhecia de verdade. Agora, a gente vai para a conclusão do autor. É aqui que ele amplia a análise de um caso individual e faz uma crítica mais ampla à sociedade. O autor coloca o debate em duas perspectivas opostas. De um lado, a visão psicanalítica dele de que se trata de um transtorno que causa sofrimento e que precisa de tratamento. Do outro, o que ele chama de visão moderna, que normaliza essas expressões como se fossem uma simples escolha de estilo de vida. Essa citação resume o alerta final de Schonewolf. Ele demonstra um receio de que a aceitação social do que ele define como perversão não seja um sinal de progresso, mas sim uma forma de facilitar, ou seja, de permitir que um sofrimento psicológico que está por baixo de tudo continue ali, em vez de ser tratado. E a gente termina com essa pergunta que o autor deixa no ar. A análise dele oferece uma estrutura psicanalítica bem clássica para essa questão. Hoje em dia, claro, essa visão é super debatida. Existem muitas outras perspectivas, tanto psicológicas quanto sociais, que oferecem respostas bem diferentes. Mas, independentemente da opinião de cada um, essa teoria nos força a refletir sobre essa teia complexa que conecta a infância, a identidade e a nossa expressão sexual.